uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo e hoje vamos concordar nas coisas. Não que a gente discorde, mas aqui e ali a gente faz uma intercorrência na língua portuguesa. As pessoas escrevem aí, né, que é proibido abrir os alho, né? Os alho, as embalagens. Aí a gente fica pegando no pé das pessoas, não é assim. Mas, Cacau, as embalagens. Tem gente que fala assim. E isso dificulta o entendimento? Não. Eu sou a professora Cacau Sotera. Essa é minha amiga, Dei, que está aqui auxiliando nesta aula para os chuchus que não podem me ouvir, mas já me conhecem, né? Já me conhecem e já estão bem ligados nas aulas. Quando eu falo usalho, eu estou falando de uma intercorrência, algo que não está bem correto, de concordância nominal. Gente, a aula é sobre concordância verbal, exercício de concordâncias verbais, mas aqui e ali a gente vai falar de nominal também, tá? Ou vice-versa. Exercícios. Não adianta só assistir às aulas sem exercitar aquilo que nós aprendemos. Então, vamos para uma questão bem básica aqui, ó. Aí você vai completar com o verbo fazer, anos, depois o verbo haver, neste local, árvores e flores. Hoje só existir. Eu estou falando o verbo no infinitivo, mas aqui eles estão flexionados. E você tem que ver qual das alternativas vai completar a sentença de forma correta, de forma que esteja de acordo com a norma culta da língua portuguesa, tá certo? Por que esse assunto é importante? Porque nós trabalhamos com a língua, nós desenvolvemos a comunicação e é muito melhor que as pessoas entendam o que nós estamos dizendo. E a concordância é fator primordial para isso. Então, vamos lá. Será que eu posso dizer assim, já fazem anos que havia neste local árvores e flores, hoje só existe, ervas daninhas? Aí vem, já fazem anos, novamente, havia, existe, e tá igual, né? A e B, parece. Fazem, haviam ou existem, faz, havia, existem, ou faz, havia e existe. Aí você tem que ver. Verbo fazer, indicando o tempo, como é que fica a flexão dele, como é que fica a concordância. Verbo haver, no sentido de existir, também tem uma regra especial. Por isso, você já sabe que a letra certa é a letra D. Eu não posso colocar fazem de jeito nenhum em relação a tempo. É um verbo, como é que nós dizemos quando o verbo fazer indica tempo? Nós chamamos de verbo impessoal, ou seja, só fica flexionado na terceira pessoa do singular. Primeira, não. Segunda, não. Terceira do plural, jamais. Apenas na terceira pessoa do singular. Isso também vale para o verbo haver, quando ele tiver sentido de existir. Tá certo? Então, há neste local. Há o quê? Árvores. Já faz anos havia neste local, porque o verbo está no passado. Se fosse uma sentença que exigisse o tempo presente, aí seria a, tá bom? Ok? E lá no último espaço existe. Agora, o verbo existir, ele pode flexionar. Eu não posso colocar existe na terceira pessoa, somente o verbo haver no sentido de existir. Mas o verbo existir pode flexionar, certo? Próxima questão. Aliás, não, eu trouxe a explicação, que eu já até falei, né? O verbo fazer é impessoal porque ele indica tempo. Gente, um verbo impessoal não se refere a nenhuma pessoa do discurso. Ou seja, ninguém realiza a ação. Por isso que ele é impessoal, tá bom? Então, ele vai indicar tempo, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. E o verbo existir pode flexionar porque ele não é impessoal, tá bom? Bom, mais uma questão. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Para isso, você vai precisar ler. Eu vou sair da sua tela e você vai acompanhar a leitura comigo. Existem, na atualidade, diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. E, letra E, possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. Uma aula aqui de química. Mas aqui você não vai precisar saber química. Você só precisa saber a concordância do verbo com o sujeito, tá bom? Então, aqui a pergunta é a opção em que a forma está errada. Letra C. Por que está errada? Olha só, faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Falta aos países uma legislação. O que falta? Olha por quê, ó. Faltam uma legislação. Viram aí? Olha só. Não posso concordar o verbo com o sujeito se o sujeito está no singular, o verbo tem que ficar no singular. E a opção está errada por isso, tá bom? Aí dá para confundir? Dá. Por quê? Você vai confundir por causa da palavra países, que está no plural. Então, a pegadinha da questão é esta. Então, você tem que identificar o sujeito e ver a flexão do verbo com o sujeito. Regra geral de concordância verbal é o sujeito vai concordar com o verbo em número e pessoa. Número, singular ou plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira. A questão é atentar para as regras de verbos quando forem impessoais, ou seja, quando ele não puder se referir a uma pessoa do discurso. Como assim, Cacau? Vou dar um exemplo. O verbo assistir, por exemplo, que é o que vocês estão fazendo agora. Se você disser assim, ó, eu assisto, e tu assistes, e ele assiste, e passado, eu assisti. Deu para entender? Sujeito eu, o verbo vai concordar com o sujeito em número. Primeira pessoa do singular. Pessoa. Primeira, já falei, né? Primeira pessoa do singular. Pessoa primeira, singular ou plural é a questão do número, tá bom? Mais uma aqui, ó. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma vai estar errada. Existem diferentes tipos de inseticidas, ainda em relação à questão, né? Existem diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Essa questão está correta, porque são tipos de inseticidas que existem. Então, o verbo vai concordar com o sujeito. Os defensivos agrícolas, à base de DDT, podem. O verbo concorda com os defensivos agrícolas. Tomem cuidado por causa de DDT, que é uma sigla que está no singular, e aí a pessoa pode confundir na hora de fazer aí ver se a questão está certa ou errada. Os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. Olha só, olha o tamanho do sujeito. Ó. Os efeitos nocivos dos inseticidas. Outra coisa, você tem que ver o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo deste sujeito? O que persiste? Palavra efeitos. No caso, persistem, tá bom? Plural. E aqui, ó, os defensivos do tipo fosforado possuem a mesma coisa da letra D, tá certo? Vamos para mais uma questão. Terceira, você vai assinalar a alternativa que vai completar. Aí você tem que pensar na análise sintática, uma coisa puxa a outra. Completar corretamente as frases. Olha só. Alguma coisa entre analistas políticos, no caso é o verbo comentar. Só que aqui eu tenho uma vírgula. Lembrem-se disso. Não, um assunto puxa o outro. Por exemplo, para responder essa questão, você tem que lembrar de colocação pronominal. Então, todos os verbos aqui, ó, o pronome oblíquo fica depois, porque eu não posso iniciar uma oração com pronome oblíquo. Gramaticalmente falando, está errada uma sentença assim, ó. Se comentaram, se falaram,
Rapaz, se fala por aí. Não. Rapaz, vírgula, que é um vocativo. Fala-se por aí, tá bom? Vamos voltar para cá. Então, o verbo comentar aqui, entre analistas políticos, que se o governo, aí o verbo manter, é uma dica bem legal de concordância, porque verbos terminados em ter, eles terão uma concordância pelo verbo ter, que é o original. E aí as pessoas, ó, erram muito isso aí, a gente vai ver aqui, ó. Manter essa política salarial e se o empresariado não, aí o verbo é repor, que também vai concordar pelo verbo por, tá? E depois o verbo haver, aí se ele tiver sentido de existir, ele tem uma regra especial. E finalmente o verbo intervir, que também vai ter a flexão pelo verbo, o verbo original, tá? Vir, intervir, tá bom? Então, qual delas aí é a alternativa correta? A, B, C, D ou E. Você está com dúvidas em relação aos verbos manter, repor e intervir? Se tiver, a gente está aqui para te ensinar. Olha só. Comenta-se entre analistas políticos que se o governo, aí o verbo na linguagem coloquial, muitas coisas, se o governo manter essa política, é errado. Porque o verbo manter, ele tem que concordar com o sujeito de acordo com o verbo ter. Então, é futuro do pretérito, futuro do presente, aí você tem que saber qual é a concordância e qual é o tempo verbal. Comenta-se que se o governo, se fosse o verbo ter, seria se o governo tiver. Então, o verbo manter vai ter a mesma concordância do verbo ter. Então, se o governo mantiver essa política salarial e se o empresariado não repuser e não repor, na linguagem coloquial você fala assim. Então, quando você usar o verbo por, o verbo manter, o verbo intervir, atentem para a concordância que será igualzinha do verbo vir, do verbo por e do verbo ter, tá certo? Não repuser as perdas salariais. Olha aqui o verbo haver no sentido de existir, jamais poderá ser haverão. Como muita gente fala, inclusive em discurso formal, tá bom? Haverá sérios problemas. O verbo aqui, ó, ele é impessoal, embora sérios problemas esteja no plural, ele tem que ficar no singular. Estruturais a serem resolvidos e quando os sindicatos intervierem e não intervirem, como muita gente fala, tá bom? Então, olha só, a partícula se aqui, comenta-se, é um índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado, tá bom? Nesse caso, o verbo fica na terceira pessoa do singular. E comenta-se também, o verbo deve estar na terceira pessoa, no futuro do subjuntivo, cuja a forma é mantiver. É o caso aqui do verbo aqui, ó, mantiver. E ainda, o verbo haver, como a gente falou, tá bem que o verbo haver, mas antes do verbo haver, eu tenho o verbo repor. Cadê? Eu não destaquei, né, gente? Mas você já sabe. O verbo repor vai ser repuser, como eu já falei, igual o verbo ter. E o verbo haver é impessoal, no sentido de existir, não há flexão. Tá bom? Eu acho que ficou claro isso aí. Então, verbos por, repor, todos eles irão depor, né? Ele depôs na delegacia, eles depuseram, tá bom? A gente tem que tomar cuidado, e não eles deporam, tá bom? Como muita gente fala por aí. Agora você não vai mais falar, porque você já sabe. Então, outra coisa, a ocorrência de interferências, o verbo é levar, leva-nos ou levam-nos ou leva-nos, enfim, você vai ver qual a alternativa, a concluir que existe uma relação ou existem uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna ou os tornam multamente dependentes. Então, qual delas aí é a questão correta?
Letra A. Então, leva quem? Leva a terceira pessoa aqui, a primeira pessoa do plural, a nós mesmos. Então, leva-nos. Por que, que o verbo está no singular? Porque quem leva é a ocorrência, que é o sujeito. A ocorrência leva as pessoas. Que pessoas são essas? Somos nós mesmos. Então, leva-nos, tá bom? Leva-nos a concluir que, se fosse o verbo haver, ia ficar a. Mas é o verbo existir, só que ele vai concordar com relação profunda. Então, existe uma relação profunda. Se fosse relações, aí seria existem. Por isso que ele está no singular. Tá bom? Fica no singular porque o verbo existir pode sim flexionar. É relação profunda entre homem e sociedade que os torna mutuamente dependentes, tá bom? Torna é o verbo que vai concordar com relação. É a relação que vai tornar esses homens, tá? Dependentes, que no caso está sendo representado pelo pronome oblíquo. E aí, que tal a complexidade da questão? Tem que saber, gente, análise sintática. Porque aqui eu não posso repetir a palavra homens. Vamos mudar, ó. Uma relação profunda entre homem e sociedade que, aí no caso, torna os homens e a sociedade. Então, homens e sociedades estão representados aqui, estão sendo substituídos pelo pronome oblíquo os, ok? Aí, ó, o verbo está concordando com o sujeito, eu acabei de falar, concorrência leva. O verbo existir também vai concordar com o sujeito, uma relação profunda. E o verbo tornar concorda com o sujeito, uma relação profunda que torna, tá bom? Também eu já acabei de falar. E mais uma questão, acho que dá tempo para a gente encerrar essa aula. Nas questões abaixo ocorrem espaços vazios. Para serem preenchidos, né, você precisa escolher os verbos fazer, transpor, lembra do verbo por, deter, lembra do verbo ter, ir, tá? E utilizar uma forma verbal mais adequada. Então, é na sequência os respectivos verbos. Se fazer dia, eu estou falando no infinitivo, tá? Não estou errando, não. Se fazer dias frios no inverno, talvez as coisas fossem diferentes. Quando o cavalo transpor os obstáculos, a corrida terminará. Letra C. Se o cavalo deter, é o verbo, tá bom? Aí você vai ver como você vai escolher estes verbos e colocar aqui nas questões. Vamos ver como é que fica? Ó. Se fizessem dias frios no inverno, talvez as coisas fossem diferentes. O verbo aqui, ele pode flexionar, porque aqui o verbo é fazer, mas ele não está indicando o tempo, ele está se referindo aos dias, tá? Quando o cavalo transpuser os obstáculos, ou seja, ele passar por cima dos obstáculos, a corrida terminará. E se o cavalo transpusesse mais facilmente, porque é o mesmo verbo, então, transpuser, tira o trans. Se o verbo fosse pôr, ficaria puser. Tira o trans aqui, ó, pusesse. Então, é a mesma conjugação do verbo pôr. E aqui, ó, se a equipe econômica não detiver e não deter, como muita gente fala. Tomem cuidado com isso, hein? E caso ela vá, ao verbo ir, ao jogo amanhã, deverá pagar antecipadamente o ingresso. Bom, gostaram? Na aula de hoje, nós temos que ficar atentos ao verbo pôr, ao verbo ter, ao verbo ir, na hora da concordância. Por quê, Cacau? Por causa da flexão. Gente, é um assunto interessante. Quando a gente tem vícios na fala, automaticamente vamos levar para a escrita. E é por isso que a gente bate sempre na tecla. Como muita gente fala, mas eu preciso me policiar, porque falando corretamente, obviamente eu vou escrever corretamente, e aí eu não vou ter problema com redação, com entrevista de emprego, tá? Com preenchimento de fichas, com uma boa, como eu falei, a redação, até mesmo para uma entrevista de emprego, às vezes a pessoa diz, faz uma redaçãozinha aí, quero ver como é que você escreve. E aí, se você escrever errado, né, cometer erros aí de concordância, você pode ser prejudicado na hora da sua aprovação.
tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui. Compliquei?